E aí, pessoal, bem-vindo a mais um podcast do esporte. Gente, primeiramente queria pedir desculpa, né? Tive uma viagem a trabalho aí, não consegui gravar nada, né? Foi muito difícil, estava muito sem tempo. Foi até difícil acompanhar o futebol mesmo. Então, queria até pedir mais uma vez desculpa aqui, mas estamos de volta, vamos voltar a gravar os podcasts, né? E esse podcast queria falar de Copa do Brasil, né? Resumir brevemente o que aconteceu, né? Brasileirão, Palmeiras segue líder, né? E segue muito bem, diga-se de passagem, e na Copa do Brasil também, né? O Palmeiras se classificou a princípio, junto com o Grêmio, eram os dois times que tinham, na teoria, os adversários mais fracos e ambos conseguiram comprovar aí, se classificando com uma certa facilidade. O Palmeiras já tinha ganhado o primeiro jogo contra o Sampaio Corrêa, vence esse segundo também em casa, 2-0, então uma classificação tranquila. A mesma coisa o Grêmio, né? Tinha sido um pouco contestado pelo empate contra o Juventude fora de casa, que era um time mais fraco, enfim. Mas o Grêmio jogando em casa fez 3-0 e conseguiu garantir uma classificação muito tranquila, mas muito tranquila mesmo. O Atlético Paranaense venceu o Fortaleza, né? 1-0, um placar meio humilde, digamos assim, mas eu tinha dito, né? O grande trunfo do Fortaleza era jogar em casa, era jogar no Castelão, porque o jogo da volta ia ser muito difícil, né? O Atlético jogando na Arena da Baixada é muito forte, então, e comprovou mais uma vez isso, tudo bem. O Fortaleza valorizou muito, né? Foi só 1-0, mas ia ser muito difícil, né? O Fortaleza ia ter que fazer o placar no primeiro jogo, não conseguiu, e nesse segundo jogo eu acho que acabou dando a lógica, né? O Atlético venceu, e eu até falar que o Atlético vencer na Arena da Baixada é um pouco redundante, né? Porque é um time que talvez junto com o Palmeiras aí, que vem numa sequência fantástica no Brasileirão jogando em casa, o Atlético Paranaense é outro time que jogando em casa também é muito forte, consegue manter grandes sequências aí de jogos sem perder, jogos ganhando, então ia ser muito difícil mesmo, acabou ficando pelo caminho, né? Queria dar um destaque, não, deixa eu seguir ainda falando, né, de outro placar que também foi meio magro, né, o Bahia e São Paulo. O São Paulo acabou perdendo o primeiro jogo em casa e ficou complicado, né? Se complicou já nesse primeiro jogo, o Bahia jogando na Fonte Nova ia ser um adversário complicado. Existia muita questão né, será que o Bahia vai jogar na retranca? Será que vai dar espaço para o São Paulo? Fato é que o Bahia conseguiu aí o placar que precisava. O São Paulo me parece que perdeu um pouco o fôlego, né? Eu não sinto o São Paulo mais tão confiante quanto aquele São Paulo que a gente viu na reta final do Campeonato Paulista. Era um São Paulo que perdeu toda a confiança, conseguiu se recuperar, veio com um novo técnico, empolgou a sua torcida e agora parece que vem perdendo um pouco de fôlego, né? Difícil dizer exatamente, né, o que está acontecendo, se é questão do comando técnico, os jogadores não estão conseguindo assimilar as ideias do Cuca, mas a realidade é que é um time que perdeu um pouco o fôlego, né? Já não vem jogando daquela forma que a gente estava se acostumando a ver, o São Paulo bem solto, né? Jogando para cima, fazendo gols, e dessa vez parece que perdeu um pouco desse fôlego e junto com esse fôlego perdeu a confiança, né? Então, mais uma vez, difícil dizer, espero que a parada da Copa faça bem para esse time, porque é um time que a gente já viu jogar muito, né? E que a gente torce para que volte a apresentar o bom futebol, porque a gente quer ver o melhor do futebol, né? Mas enfim, vida que segue, né? Falar agora de Internacional. Internacional era outro time que estava muito bem caminhado, tinha ganhado o primeiro jogo de 3-1 e segundo jogo venceu de 1-0 fora de casa, jogo tranquilo para o Inter, né? Outro time que conseguiu mais uma classificação tranquila, né? O clássico nacional aí Flamengo e Corinthians, desculpa, gente. Flamengo e Corinthians, o Flamengo já tinha ganhado o primeiro jogo 1-0 na arena do Corinthians, na casa do Corinthians. Esse segundo jogo ia ser no Maracanã, né? Foi no Maracanã, desculpa aí, gente, estou até cometendo umas gafes aí. Segundo jogo foi no Maracanã. Cara, foi um jogo interessante, um jogo bem interessante, né? O Flamengo que agora sem técnico, né? Sem o Abel, conseguiu a sua classificação, né? Se não conseguisse, a gente ia ver o Flamengo passar por uma mini crise, né? Mas é um time que conseguiu fazer o gol, Rodrigo Caio fez a parte dele, mas não foi fácil, né? Não foi fácil. Vamos ser realistas, né? O Corinthians teve grandes chances, sim, né? De fazer o gol, de empatar, até de sair com a vitória,
não conseguiu, né? Foi um time que o próprio Fábio Carille, muita gente exaltou, né? O time que fez um belíssimo jogo, mesmo com a derrota, e isso que sai de positivo desse time do Corinthians. Então é isso que eu vou ressaltar também, né? Um jogo que o Corinthians eu acho que jogou até melhor, né? Teve grandes chances sim, bola na trave, mas a bola pune, né? Assim, você não faz gol, você toma. O Flamengo fez o seu gol, gol do zagueiro Rodrigo Caio, mais uma vez vou repetir aqui. É, Infelizmente acabou ficando pelo caminho o Corinthians, né? Se no primeiro jogo talvez o Flamengo tenha mostrado um pouco mais de futebol, nesse segundo jogo, até pela vantagem que tinha o Flamengo, jogou um pouco com o regulamento, até pela questão da troca do comando técnico, eu acho que foi um pouco mais conservador, correu o risco, mas acabou dando resultado. Então, não digo que o Corinthians foi punido. Acho que o Corinthians, assim como o Fortaleza, que eu falei aqui, tinha que ter feito o placar no primeiro jogo, não conseguiu, né? Então, não tinha muito o que fazer. Tinha que vir por tudo ou nada, e acabou deixando espaço para esse gol aí. Bem que não foi um gol de contra-ataque nem nada disso, mas um pouquinho de falta de atenção, claro, mas por muito capricho a bola também não entrou. Então, são coisas que acontecem, são coisas do futebol. Mais uma vez, o que fica de positivo é o futebol que o Corinthians apresentou. Acho que isso tem que tirar de positivo, mas tá ficando repetitivo falar aqui, né? Tá ficando até um pouco chato, porque vez ou outra o Corinthians faz umas grandes partidas e a gente fica na expectativa de, não, vamos esperar, né? Porque fez uma grande partida, vamos esperar para ver, né? Se o Corinthians consegue manter esse bom futebol no próximo jogo. E o que a gente acaba vendo é que o Corinthians não consegue dar sequência com esse bom futebol. Então, é, é, fica uma coisa positiva, mas também fica uma dúvida, né? Assim, o Corinthians jogou muito bem, mas será que vai conseguir manter? Porque eu já fico com o pé atrás, entendeu? Porque já foram ao longo desse ano dois, três, quatro jogos que o Corinthians fez, jogos impecáveis, mas não conseguiu manter a sequência. Então fica também mais uma preocupação, né? O Fábio, que eu falei, o Fábio Carille falou que sai uma coisa positiva, sai uma coisa positiva. Mas não adianta tirar uma coisa positiva de um jogo e não conseguir manter uma sequência. Essa eu acho que é a grande preocupação que o Corinthians tem que ter, de conseguir manter essa sequência. Se conseguir, ok, né? O Corinthians tem, acho que, grandes perspectivas para esse ano ainda, se conseguir manter esse nível de futebol que apresentou nesse jogo, né? Mas se for aquele Corinthians que a gente já está vendo, de fazer um grande jogo e depois já perder o ritmo, aí é complicado, né? O ano do Corinthians vai ser de altos e baixos. Claro que rebaixamento eu acho que está longe disso, mas vai ser um time que vai brigar muito, né? Para se quiser brigar por uma vaga na Libertadores. Eu acho que ainda não tem, não vem apresentando um futebol para isso. Mas se conseguir, obviamente, apresentar esse jogo que apresentou contra o Flamengo, aí sim é um time que total condições aí de disputa de G4, G6, G4 tranquilamente, mas ainda está devendo um pouco. Falar agora para finalizar, eu queria falar de acho que talvez os jogos mais pegados aí dessas oitavas de final, né? Santos e Atlético Mineiro foi ontem. Cara, o Santos saiu na frente, primeiro jogo, para quem não se lembra, foi 0-0. E esse segundo jogo o Santos saiu na frente, né? E acabou tomando uma virada, dois gols do Ceará. Acabou sendo mais uma vez aí sofrendo com a sina do Pacaembu, né? O Santos é a terceira vez que é eliminado no Pacaembu esse ano, Campeonato Paulista, Sul-Americano e agora Copa do Brasil. Então acho que fica um sabor amargo, melancólico justamente por isso, né? Não só porque jogava em casa, mas cara, terceira vez no ano no mesmo estádio que o time é eliminado, então é, é, fica esse sabor amargo, obviamente, né? O Atlético é um adversário muito duro. A gente já viu grandes jogos aí entre Santos e Atlético Mineiro. Então, o primeiro jogo já foi um jogaço, o segundo jogo também. Então, infelizmente, o Santos ficou, né? Aquele futebol do São Paulo que a gente estava se acostumado a ver. A gente viu muito disso no começo do jogo, mas depois, não sei, talvez por causa do frio, né? São Paulo estava muito frio esses dias. É, o Santos não conseguiu manter a pegada, né? O Atlético Mineiro também fez a parte dele, foi para cima. Ninguém se amedrontou quando o jogo estava 1 a 1. Ninguém tirou o pé. Todo mundo seguiu buscando o jogo e
o Atlético Mineiro acabou sendo premiado, né? Eu venho falando aqui, é um time que tem um grande ataque, esse time do Atlético Mineiro, né? Então não é um time a se descartar. Essa classificação em cima do Santos não foi coincidência, né? É um bom time, é um time que tinha perdido muito da sua confiança, apresentando um futebol muito ruim, mas agora vem se recuperando, né? Jogo a jogo a gente vem vendo que esse time vem melhorando muito, né? E vem apresentando um belíssimo futebol. Então, se classifica, se classifica. Eu acho que contra um grande adversário. Então, esse time do Atlético é muito perigoso. Acho que qualquer um que pegar tem que ter muito cautela. E o Santos, né, mais uma vez, mais uma eliminação. Eu espero, fico na torcida que esse trabalho do São Paulo ele não seja questionado. É claro que 3 eliminações começam a pesar, né, mas o São Paulo eu acho que é o técnico certo para o Santos nesse momento, né, é, a- já vem apresentando, conseguiu dar uma cara para esse time do Santos, né? Um time que no começo do ano muita gente tinha muitas dúvidas do que ia ser esse ano do Santos e o Santos acabou surpreendendo, né? Chegou um certo ponto do ano que passou a ser o time considerado o time com o futebol mais bonito do Brasil. Então acho que tem que dar sequência, tem que dar confiança, né? O time já está com o cara do São Paulo e conseguiram assimilar. Então eu acho que tem que acreditar, tem que dar sequência. Infelizmente, é um ano que, pelo menos nas competições de mata-mata, para o Santos já não tem mais nada, mas o brasileiro tá aí, cara. O Santos está lá no topo da tabela, é o terceiro colocado, né? Então eu acho que tem que acreditar, né? Até porque o Palmeiras, que é líder, ainda joga outros campeonatos, né? Tá, ainda há um foco na Copa do Brasil e na Libertadores também. Então o Santos só tem um campeonato agora para dar destaque e eu acho que tem que acreditar nisso, né? Não pode jogar fora um trabalho, até porque é um time que vem empolgando, né? Vem empolgando a todo mundo, né? Por um futebol mais para frente, assim como o Fluminense, né? Ser aquele time com um futebol mais para frente, um futebol mais alegre, digamos assim. Então, eu acho que tem que acreditar. Espero sim que esse trabalho do São Paulo ele não seja questionado. Eu acho que espero que tenha assim muita confiança e que siga à frente do Santos aí, porque vai ter uma parada para a Copa agora, né? E Copa América e com certeza o São Paulo vai ter mais tempo para trabalhar. Esse time do Santos vai voltar mais forte, né? Seguir agora o último jogo que eu queria falar, o jogaço que aconteceu, Cruzeiro e Fluminense, cara, foi um baita de um jogão, né? Os dois times empataram no tempo regulamentar. Queria dar destaque aí, né, pro gol do João Pedro, cara, um gol de bicicleta no último minuto de jogo. Assim, o Cruzeiro ganhava de 2-1, né? E aí no último minuto, cara, um golaço de bicicleta, cara, monumental, né? Aquele na Bacia das Almas e nesse momento parecia que o Fluminense estava com muita moral, né? Até conseguiu um empate no final, mas eu venho falando aqui, cara, no podcast. Esse time do Cruzeiro é um time cascudo. É um time que pode estar mal no Campeonato Brasileiro, mas é um time que nos campeonatos de mata-mata é um time muito forte. Tem a cabeça no lugar, é um time que tem a maturidade lá em cima. E correspondeu, né? Cobrança de pênalti, tudo bem, começou muito mal, perdeu as duas primeiras cobranças, mas aí foi um time valente, acreditou. E o Thiago Neves, cara, fez um partidaço, né? Ele fez um pênalti durante o jogo, né? O Sassá tinha perdido um pênalti, depois teve outro. O Thiago Neves foi lá, chamou a responsabilidade, fez o gol e ele fechou essa cobrança de pênaltis aí com um terceiro gol do Fluminense e acabou do Fluminense não, do Cruzeiro, desculpa aí, gente. E acabou se classificando o Cruzeiro aí. Então, é, é, é um cara que já no ano passado, Thiago Neves é um cara que vem chamando a responsa, né? E nos momentos difíceis, ele vem chamando a responsabilidade e, e vem dando a resposta, né? Chama a responsabilidade para si e faz o que esse time dá confiança para esse time do Cruzeiro, né? A confiança que às vezes falta, ele vem chamando muito a responsabilidade, é um dos grandes pilares desse time. Então, já falei, vou ressaltar aqui, o time é pedreira. Esse time do Cruzeiro em mata-mata é pedreira, né? Assim como eu tinha falado do Corinthians, que em mata-mata é um time muito forte mentalmente, o Corinthians mostrou isso também. Acabou sendo eliminado, né? Foram duas derrotas, né? 2 jogos, 2 derrotas. Mas já falei aqui, eu ressaltei.
O Corinthians fez um jogaço contra o Flamengo. Fez o jogo que precisava fazer para se classificar. A classificação não veio, mas é um time que cresceu muito, né, nas adversidades. É um time que cresce muito. E esse time do Cruzeiro é a mesma coisa, né? Tudo bem, não fez um partidaço, até porque o Fluminense dificultou muito, valorizou muito essa classificação do Cruzeiro, mas é um time cascudo, um time difícil, né? E a minha visão, é, já tinha essa visão, essa opinião e sigo com essa opinião, cara. Em torneios de mata-mata, esse time do Cruzeiro é o time mais cascudo hoje que a gente tem no Brasil, cara. É um time que tem, é, na hora que a pressão sobe, é um time que corresponde, tudo bem, pode não jogar um futebol maravilhoso, mas é um time que faz o que precisa fazer para se classificar, né? Então tem a cabeça no lugar nos momentos difíceis. E isso a gente viu nesse jogo, né? E baita do jogaço, né? Vamos combinar mais uma vez, jogo que a gente gosta de ver, né? Fluminense, Cruzeiro ia se classificando, Fluminense conseguiu o empate no final, levou a disputa para os pênaltis e aí o Cruzeiro acabou prevalecendo. Então, esse é o tipo de classificação que é sofrida, mas que acaba sendo mais gostosa, né? Mas dá aquela tensão e no final, cara, a explosão da classificação é muito bacana. Então, o Fernando Diniz falou isso, falou, cara, fico feliz e triste, né? Triste pela eliminação, obviamente, mas feliz, cara, feliz por tudo que aconteceu, por tudo que jogou. Então, eu acho que isso fica de bacana, porque o Fluminense, diferentemente do Corinthians, que já critiquei aqui, né, que fez um grande jogo, mas assim, ao longo desse ano fez grandes jogos e na sequência não conseguiu manter a pegada. O Fluminense não, cara, já vem numa sequência muito boa, fazendo grandes jogos, grandes exibições. Então acho que tem que se destacar sim, cara. Você tem que ficar feliz, tem que destacar. Infelizmente, o bom futebol não teve o retorno com a classificação, mas eu acho que fica a promessa aí ao longo desse ano, né, de tudo que esse time pode fazer ainda, né? Então vamos ficar na expectativa, né? É, grandes partidas aí para as quartas de final, com certeza, né? Ainda a gente vai ter um sorteio para definir os adversários, mas agora não tem essa de adversário forte e adversário fraco, né? Porque se até então podia dizer aí que o Inter pegou um adversário fraco, o Paysandu, o Palmeiras, o Sampaio Corrêa, o Grêmio e o Juventude, agora já não, cara. Agora todo mundo é só pedreira, cara. Internacional, Flamengo, Atlético Mineiro, Grêmio, Palmeiras, Atlético Paranaense, Cruzeiro, né, e Bahia. Então, pedreiro, cara. Não tem vida fácil agora, né? E agora vão ser só gigante, cara. Só time de Série A. Então, não tem mais essa de time forte e time fraco, não. Acompanhar aí, mais uma vez aqui, fazer sempre o convite a vocês, né? Quiser que eu falo de algum outro time, algum campeonato, é só deixar o comentário aí, eu venho, comento um pouco. Pedir desculpa mais uma vez, fiquei meio por fora aí, fazendo esse podcast aqui bem resumido, né? Mas vamos retomando a rotina. Semana que vem estamos de volta, vamos falar de Brasileirão e depois a gente começa aí os podcasts da Copa América, beleza, gente? Valeu, obrigado e até a próxima.